Olá, como que você está? Estamos aqui gravando esse vídeo no dia 4 de janeiro de 2025. Depois de enfrentar um ano de bastante dificuldade aqui na região do Rio Grande do Sul, muitas enchentes, estamos aí crendo na proteção de Deus, na guarda de Deus. Enfrentamos algumas tragédias aqui na nossa cidade e particularmente não sofremos tanto com enchente, mas foram duas tragédias terríveis de acidente que marcou muito a história da cidade. Mas vamos lá, na graça de Deus, o Senhor está sempre conosco. Mas você se pergunta, vamos fazer hoje uma reflexão sobre a bondade de Deus. Eu conheci um senhor há muitos anos, inclusive há muitos anos que ele já partiu, que ele dizia que Deus era mau. Dizia que Jesus era bom, mas Deus era mau. Por quê? Porque ele pegava o Velho Testamento e lia aqueles textos de Josué, Juízes, onde Deus mandava o exército invadir a cidade e matar todo mundo, não poupar ninguém, e coisas correlatas a isso. Então ele botou na cabeça de que Deus é mau. Mas o que é ser bom? Eu faço a pergunta para você. Você muitas vezes pode questionar a bondade de Deus no seguinte: por causa do seu conceito, do conceito humano que nós temos de bondade. Aquele negócio de fazer tudo certinho e de que tudo bem, tudo em paz. Deus é bom, Deus é perfeito. Mas nós não dizemos que Deus é bom e Deus é perfeito porque nós temos medo de Deus. Ah, se eu disser qualquer coisa ao contrário, Deus vai me fulminar. Fulminar, ele pode nos fulminar a qualquer hora, se ele quiser. Isso é a grande verdade. Porém, ele é bom. Uma vez eu aprendi com uma pessoa, um irmão, um amigo, na verdade também meu primo, que ele disse assim: Isaías, a hora que tu te defrontar com alguma coisa que tu acredita que não está correto no caráter de Deus ou na Bíblia que fala sobre Deus, assume a questão de que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, não há imperfeição nenhuma. Se Deus é perfeito, ele é altamente justo. Não há injustiça, porque injustiça é sinônimo de pecado. E Deus não peca. Então, eu comecei a fazer essa analogia. Então, hoje, toda vez que... Sabe aqueles questionamentos da sua vida pessoal? Ah, mas eu queria tanto ser tal coisa. Ah, mas como é que o fulano de tal, ele conseguiu tal coisa que eu queria tanto? O fulano fez um concurso, ele nem era tão preparado como eu, mas ele fez o concurso e passou. E hoje ele é um funcionário público. E aí você se questiona, mas outra pessoa, ah, mas ele pegou um emprego que eu queria tanto, eu me preparei, eu me capacitei para isso, eu fiz um curso, e aí chegou a minha hora, a hora de eu fazer entrevista, eu rodei e ele conseguiu. Eu já me fiz esse questionamento muitas vezes, eu fiz questionamento, por que eu estudei estou pertinho dela aqui, Escola Técnica Federal de Pelotas, hoje IFSU. E por que eu não consegui? Eu me formei em Química. Eu me questionei. Eu compartilho com você algo que é meu. Por isso que eu entendo você. Porque eu tenho uma experiência de vida de uma pessoa que poderia hoje viver frustrada. Eu poderia hoje viver chorando as mágoas. Quem sabe numa depressão por coisas banais. Porque o que isso tem de tão relevante assim? Certo? Se você vê no fundo da questão, isso é irrelevante. Porque se você não tem algumas bênçãos, Deus te deu outras bênçãos e você não enxerga muitas vezes, porque você está cego por aquilo que você não conseguiu, por aquilo que você não alcançou, por olhar para as outras pessoas, por fazer um comparativo com outras pessoas. É mal do ser humano, eu sei que é. Eu sei que não é problema só meu, eu sei que não é problema só seu. O ser humano, muitas vezes, existe um provérbio
que eu não lembro aonde que ele está, a não ser que está dentro do livro de Provérbios, que ele diz que a inveja ou a comparação, ela estimula que o homem batalhe. Em outras palavras, estou parafraseando, é mais ou menos uma coisa assim, que o ser humano é movido muitas vezes por causa desse desejo de competição. E é verdade, você vai ver coaches falando, você vai ver empresários falando, quando me disseram que eu não podia, aí é que eu corri atrás e mostrei para eles que eu podia. Então muitas na minha vida eu me questionei, mas Deus, se tu é bom, se tu me ama realmente, por que eu não consegui tal coisa? Por que não consegui outra coisa? Por que outros conseguiram? Por que aqueles que não... Eu nunca me desviei, quer dizer, nunca me desviei de me desviar mesmo do caminho de Deus. Eu me desviei porque a gente se desvia por algumas horas ou por alguns momentos, por alguns minutos. Mas me desviar mesmo de abandonar o caminho de Deus, abandonar o reino de Deus, eu jamais fiz isso. E eu me perguntava, dizia, mas fulano de tal não busca Deus. E ele tem isso, tem aquilo, ele consegue isso, consegue aquilo. E isso mexe com a bondade de Deus? Não. Deus continua sendo bom, a mesma coisa. Mas crianças morreram. Mas aconteceu a tragédia. Pessoas inocentes foram mortas. Existe guerras. Existe fome. Isso tudo não afeta a bondade de Deus, não afeta a justiça de Deus. Tudo isso ocorre e sempre vai ocorrer enquanto houver mundo, enquanto houver terra, porque isso é inerente à questão humana. Deus é poderoso o suficiente para intervir na tua vida e mudar qualquer situação. Mas quem sabe você esteja vivendo nesse momento em algo que nunca vai mudar. Há coisas que nunca vão mudar. E enquanto você estiver na terra, você vai conviver com ela. Isso não afeta a bondade de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso? Que para seu próprio lucro, para sua própria bênção, você deve buscar a Deus. Você não tem que perdoar a Deus, porque só se perdoa quem erra, quem peca. Se você acha que Deus foi errado com você, você em primeiro lugar está enganado, porque Deus não erra com você. Deus nunca errou comigo e nunca vai errar com você. Deus não vai errar porque Ele é perfeito. Então se você acha que alguma coisa não está alinhada, você tem que se acertar. Não é Deus. Deus já fez a parte dele. Ele já mandou Jesus para que você tenha vida e abundância completa. Ele não mandou Jesus para você viver da forma como você vive, todo estropiado, todo errado. Casamento quase se desfazendo, filhos rebeldes de qualquer jeito. Não, ele mandou Jesus para resolver a situação, mas não todas as situações suas. Ele não mandou Jesus só por você, ele mandou por todo mundo, pela raça humana. Ele mandou para que o problema do ser humano, que é a distância de Deus, fosse resolvido, para que você tivesse acesso ao Pai, para que você tivesse o Espírito Santo que o conduz a uma vida de vitória, para que você tivesse vida e abundância, como Jesus prometeu no livro de João, que todos que chegassem nele teriam vida e abundância. Jesus não veio para ser o gênio da lâmpada ou para resolver todos os seus problemas, não, ele veio para restabelecer o seu contato com o Pai, com esse Deus que é bom, o Deus que a sua misericórdia dura para sempre. O Deus que abençoa aquele que teme ao Senhor para sempre. A gente diz até 1000 gerações, mas nós chamamos 1000 gerações eternamente. Aquele Deus que um dia você vai estar cara a cara com Ele. E você vai ver a sua glória, a sua graça, a sua bênção, a sua direção. E você vai poder experimentar toda uma plenitude, sem dor, sem tristeza, sem problemas. Pensa nisso, busca Deus. Ele pode não resolver todos os seus problemas, mas você vai ter uma paz em meio àqueles problemas que ainda você tiver. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, disse Jesus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus.